Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 102. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória. Atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu, cujos anos se estendes por todas as gerações. Em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Glória a Deus, um salmo muito maravilhoso para a nossa meditação hoje. O Salmo 102 é uma oração de um aflito, de alguém que está sobrecarregado, angustiado, sofrendo. Quantas vezes nós nos sentimos dessa forma, não é? Angustiados, sobrecarregados com tantos problemas, com tantas dores, com tantas causas que não sabemos lidar com elas, não sabemos resolver. Olhamos para um lado e para o outro, não vemos solução, não é? Mas o salmista aqui, ele expressa um clamor ao Senhor por livramento. Mais uma vez, não é? Voltamos agora aos lamentos do salmista, que muitos atribuem a Davi, mas não tem relatado quem é o autor, né? Então ele também faz uma descrição da dor trazida pela culpa e narra o sofrimento pela zombaria dos inimigos que o perseguem. Um louvor ao Senhor que se levanta para responder à oração, que se inclina para ouvir a voz do necessitado, a voz do seu povo. Ele pede ao Senhor para renovar as forças do seu servo. E ele faz uma lamentação e emprega um padrão de penitência aqui.
né? No verso 3 em diante, ele já vai expressando a sensação de fragilidade, né? Ele se vê como frágil, seus dias são poucos. E aí ele continua, um coração apertado, sem forças, né? Esquece até de comer, magro por tanta tristeza e dor, provavelmente doente na alma, no corpo, no espírito, né? Existem as doenças no corpo, mas as doenças da alma, do espírito, elas são bem mais dolorosas e elas se expandem até o corpo, né? E ele fala da insônia. Quantas e quantas pessoas sofrem com insônia, deitam-se e não conseguem dormir porque a angústia é tremenda. Então, ele fala que ele vivia como um pássaro solitário. Então a pessoa se sente isolado. Ele aqui fala a sua angústia, uma pessoa angustiada. Nós vamos procurar entender o que é realmente essa sensação, esse sentimento de angústia, né? Então ele se sentia vulnerável, solitário, muito triste, isolado, né? Tudo isso intensificado pela maldade dos inimigos ainda mais, além de tudo que ele estava passando, a doença, o corpo frágil, sem força, sem fome, sem conseguir comer, sem conseguir dormir, ainda tinha a zombaria dos inimigos, os que o perseguiam, né? E ele fala que come cinza e bebe lágrimas, né? E acaba culpando a Deus, né? Ele diz que Deus o elevou e depois abateu ele. Quantas vezes nós vemos isso? Nós clamamos e Deus nos dá uma vitória e depois de um tempo de calmaria, um tempo de bênçãos, aí vem a luta para nos abater novamente, né? Mas nós fazemos escolhas, tomamos decisões, nós temos um livre-arbítrio e muitas vezes nem foi Deus que colocou, às vezes Deus quer provar. A gente já falou sobre isso, a gente vê o caso de Jó, né? Porque ele era íntegro, ele era fiel a Deus, mas ele foi provado e no final a gente viu que mesmo ele estando lá com seu corpo todo em chagas, purulento, né? Coçando-se com um caco de telha nas cinzas e a sua mulher falando para ele, não dá, esse Deus amaldiçoa esse Deus porque não é possível, né? E ele com a sua sabedoria e a sua confiança em Deus, ele disse que ela falava como louca, né? Então não podemos também culpar a mulher dele, xingar, desprezá-la, porque não é fácil você ver o seu marido padecendo, clamar a Deus e Deus não fazer nada, não é fácil. Então esse é um momento de desespero, de angústia, que às vezes a gente fala até coisas que não deve, né? Mas nós precisamos entender, como já falei, ali era uma prova de Deus e ele restituiu tudo em dobro para ele, ele teve mais riqueza, ele teve mais filhos, ele teve uma vida plena e até ele serviu de sacerdote, ele era sacerdote, né? Que ele orava, sacrificava pelos seus filhos, mas ele, os seus amigos que lhe criticaram, que lhe acusaram, foram pedir perdão a Deus e Deus falou, não, você vai pedir lá para ele que vai oferecer sacrifício para que vocês recebam perdão e sejam abençoados. Então Deus, ele provou Jó, mas muitas vezes nós passamos coisas porque nós mesmos buscamos, muitas vezes deixamos de buscar a orientação em Deus, buscar a vontade de Deus, buscar fazer as coisas com a calma, com mais atenção, buscar a atitude certa, a escolha certa, né? A decisão certa. Fazemos de qualquer jeito e depois vamos aí culpar a Deus, né? Porque Deus não está vendo, porque Deus deixou cair nessa, né? E muitas vezes Deus não tem nada a ver com isso, né? Mas, tratando de angústia, é um tipo de sentimento que vai consumindo a pessoa, vai tirando a paz, vai abalando até a fé, a esperança, né? Vai acabando com a esperança e levando ao fundo do poço, né? Então, a gente vê que fundo do poço geralmente acontece em tempo de crise. É um tempo onde a tristeza vem com um sentimento de derrota, quando a gente não vê mais solução, não tem mais recurso, não vê saída, ali é considerado o fundo do poço. E eu já estive no fundo do poço, mas graças a Deus ele me ajudou, porém eu tive a minha parcela, porque Deus, ele conta com a gente, a Bíblia diz que nós somos
cooperadores, porque Deus já nos fez, já nos deu possibilidades, já nos deu o dia e a noite, nos deu a vida, nos dá todas as manhãs possibilidades, novas possibilidades, oportunidades, nos dá um livre-arbítrio, nos dá o direito de escolha. Deus, ele já fez muita coisa e faz, porém, ele nos deu a responsabilidade. A gente sempre gosta de chamar a essa responsabilidade, porque eu tenho responsabilidade com a dádiva que Deus me deu, que é a vida, o direito à vida, o direito de escolha, né? Então a gente precisa aprender, buscar a administração disso para que a gente consiga dias melhores, né? Então a gente vai passar um pouquinho sobre essas coisas, porque é muito importante nos dias difíceis em que estamos vivendo. É muita gente angustiada. Eu recebo muito pedido de oração por pessoas que estão querendo tirar suas vidas, por pessoas que estão amarguradas, decepcionadas, angustiadas, né? Passando aí já por uma crise de ansiedade e muitas vezes até com crises de depressão, né? E a depressão, ela puxa exatamente para o fundo do poço, né? Mas aí a gente vê também ele reconhecendo que Deus é fiel e permanece para sempre. Ele reconhece também que no tempo certo Deus se levanta. Ele vai se levantar, ele vai se compadecer. Louvado seja Deus, né? E como diz lá no Salmo 70, aqui também ele pede para que Deus se apresse e venha em seu socorro, né? E ele continua com a oração de reconhecimento. E nós temos que tomar consciência, claro, né? Que Deus, ele está acima de tudo e de todos, ele tem todo o poder, ele está pronto a nos atender, mas nós precisamos clamar. No momento em que não vemos saída, é a Deus que nós temos que resolver, né? E que nós clamar a Deus na angústia, mas buscar em nós a causa. Buscar a Deus o discernimento. Deus me ajuda, me dá discernimento, me dá sabedoria para administrar minha vida, para sair dessa angústia, para sair desse problema, para sair desse fundo do poço, não é? Porque tem coisa que só Deus pode fazer. A gente não cabe a nós. Deus é o Deus do impossível, né? Porque lá em Lucas 1:37 diz que para Deus não há impossível. Mas tem coisas que estão em nossa responsabilidade e nós precisamos fazer o que está na nossa responsabilidade. E aquilo que nós não podemos fazer, a gente pede, a gente leva a Deus e conta. Você pode falar com Deus abertamente, contar as suas tristezas, os motivos. Se é algo que você fez e sente culpa, sente medo, pede a Deus o perdão e volta atrás. Tenta refazer, tenta recomeçar, porque Deus, ele nos dá chance, ele nos dá oportunidade, ele está pronto a atender a um coração contrito, um coração sincero. Tem que ir diante dele com um coração sincero, não fazer aquela coisa: ah, Deus, ó, eu fiz isso, mas tu sabe que fulano fez aquilo, foi ele que me levou a fazer isso, e tal. Aí a gente volta lá pro Éden, né? Quando Eva comeu lá, porque a serpente fez aquelas fusquinhas todas: ah, come, vai ser bom, você vai ter mais sabedoria, você não vai morrer coisa nenhuma. Aí ela foi, comeu e depois foi dar para o Adão. Aí Deus perguntou para Adão, ele só: foi a mulher que tu me desse. Aí a mulher: ah, foi a serpente. E aí vai passando a culpa um para o outro. Mas a gente tem que entender que nós temos a nossa responsabilidade, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nos fez templo sagrado e nos deu os seus atributos. Nós temos direito de pensar, de decidir, de escolher. Nós temos todo o direito, temos liberdade. Mas como o apóstolo Paulo disse, temos que ter cuidado com essa liberdade e saber administrar. Porque nem tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. A gente precisa entender que sabedoria é agir com entendimento, pensando que a escolha que a gente faz vai levar a uma consequência. Então, era considerado na Bíblia os nécios, né, loucos ou pessoas insensatas, pessoas inconsequentes, ou seja, pessoas que fazem as coisas, não tá nem aí com as consequências, né? Mas a gente precisa pensar direitinho. Mas quando depois de tudo acontece, só nos resta clamar a Deus e Ele é poderoso para nos acudir, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso e nos dá a solução, sim, né? Então ele vai encerrando, pedindo para Deus não o levar antes do tempo. Ele compara a brevidade dos seus dias, da sua vida,
com a eternidade de Deus, porque Deus, ele é eterno, ele é de eternidade a eternidade, né? Então, a gente vê que o Salmo, ele vai continuando e dizendo que desde a antiguidade, desde a fundação da terra, os céus são obras das tuas mãos, né? Então, ele reconhece que Deus fez o céu e a terra, criou tudo, né? E que os teus anos não terão fim, ou seja, Deus é eterno, ele é a própria eternidade. E ele encerra dizendo: os filhos dos teus servos continuarão e a sua semente se estabelecerá diante de ti. Ele faz um alerta também para que a gente fale para os nossos as nossas crianças, nossos descendentes, né? Então, o que a gente precisa aqui? Entender um pouco essa parte angústia, né? Porque a angústia, ela é um sentimento, ela é uma experiência universal. Não é uma coisa que só preto, branco, rico, pobre, não. É para todos. Todos passam, se não passaram, vão passar. Mas é impossível alguém não ter passado algum dia da vida por uma angústia, né? Então, a angústia, ela é um sentimento, é uma experiência que ela é para todos, né? E as manifestações da angústia, como é que eu sei que eu tô com angústia, né? Angustiado, é uma tristeza profunda, pode ser também um aborrecimento por conta de uma frustração. Às vezes a gente planeja algo, não deu certo e a gente não sabe o que fazer e vem aquela frustração arrastando uma tristeza dentro de nós, né? Às vezes causando uma irritação. Isso pode ser por um medo profundo, pode trazer, né, o medo, a culpa por algo que se fez e se arrependeu, mas não devemos nos mergulhar na culpa, e sim procurar a solução. Se entrou no fundo do poço, tem saída, porque Deus é a solução e a saída para tudo, né? Então, por trás da angústia, a gente tem que procurar a causa. Por que foi causada essa angústia, né? O que foi acontecendo na minha vida que me causou esse sentimento tão triste, tão massacrante? Porque é um massacre, eu já vivi angustiada, gente, é terrível, né? É um desconforto horrível, um mal-estar constante que a gente não consegue lidar. Tanto é que o salmista, ele disse que nem conseguia comer, né? Ele esquecia até de comer e quando comia, comia com cinza. Cinza aqui simboliza um estado de profunda tristeza. Às vezes a gente vai comer a melhor comida, mas tem um gosto amargo, um gosto ruim. A gente não consegue sentir prazer naquela comida. E ele diz também que ele, junto à bebida, talvez água ou vinho, seja lá o que era que eles bebiam para comer junto ali na comida, as lágrimas caíam. E quantas vezes será que você também não passou por isso? Porque eu já comi bebendo as minhas próprias lágrimas. Não é bom. A gente nem presta atenção no que está comendo. É muito difícil, é um pão de angústia, né? A Bíblia também fala sobre isso, o pão da angústia. É terrível, não é? Aí a gente entende essa angústia por esse descontentamento também. É um descontentamento que às vezes a gente sabe o porquê, mas às vezes a gente nem consegue identificar. Você não está contente com aquele estado, com os acontecimentos à sua volta. Então isso causa angústia. É um desconforto emocional. As emoções ficam afloradas, você nem mais entende elas. É uma sensação de vazio. Uma sensação, muitas vezes, de necessidade, de falta, uma busca descontrolada, né? Então, o vazio, a falta, isso é angústia também, mas isso vai arrastando aí para a ansiedade, né? Elas são amigas. Todos esses sintomas aí que eu falei são amigos da ansiedade, da depressão. Ansiedade a gente já entendeu que alguns dizem assim, é um tempo que nunca chega, porque a ansiedade é sempre por algo que ou que você ainda vai chegar, que você vai fazer, ou que nunca chega, ou que você não vê como alcançar. É muito complicado. A ansiedade é isso, aquela ânsia, né? Aquele desespero por algo que a gente às vezes nem sabe se vai chegar e muitas vezes nem acontece. Já a depressão é aquele remoer por algo que já passou. Algo que já passou e que nunca passa. Às vezes a gente vem arrastando uma dor, um sofrimento, um acontecimento lá de trás que a gente poderia se desapegar disso com um perdão, com uma ressignificação, porque perdoar, gente, não é esquecer. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? Eu já passei por muitas coisas na vida e eu lembro de tudo que eu passei.
Só que antes eu falava sobre os problemas, sobre os acontecimentos, isso doía, eu sofria de novo. Isso é comparado, sabe o quê? Uma coisa bem feia. É como vomitar e comer de novo, para vomitar de novo, para comer de novo. Ai, eca, é muito ruim pensar nisso, né? Mas a depressão é exatamente isso. Então, a gente precisa liberar perdão, saber que aquilo deixar como experiência, não para ficar remoendo e se vitimizando. Ah, por que fizeram isso comigo? Eu não mereço. Ah, eu só nasci para isso. Ah, eu sofro demais e tal. Para que remoer, né? Vamos deixar para lá e viver para frente, pedir a Deus que nos ajude a sair dessa situação e viver o novo, porque Deus tem o novo para nós, né? Então, a angústia é exatamente isso, que ela acaba trazendo outras doenças que são as psicossomáticas, é diabetes, é pressão alta, é tantas as doenças que vêm acarretando por conta de não sabermos administrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Tudo, os acontecimentos à nossa volta, a gente precisa pedir a Deus, né? Porque tudo isso faz parte da existência. Não é só eu, não é só você. Todo mundo passa por muitas coisas, por muitas experiências, né? Mas a gente precisa pedir a Deus a sabedoria, o discernimento, a condição para que a gente possa administrar a nossa vida, tudo à nossa volta, poder lidar com o nosso eu, né? Com responsabilidade, não sair terceirizando, né? Sair do fundo do poço, sair de tudo isso, porque Deus é aquele que nos livra de todo mal. O Senhor está conosco sempre, né? Que Ele possa nos ajudar nesta hora, né, ouvindo a nossa oração, mas para Ele ouvir, eu preciso fazer a minha oração. Então, se você está angustiado, se você está sofrendo, se você está triste, com depressão, com ansiedade, seja lá o que você estiver passando, lembre-se que Deus, Ele socorre, Ele ajuda, né? Aí o salmista, ele fala aqui, né, que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra, né? Para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Assim ele fez com o povo de Israel, né? Então, ele sempre deu vitória ao seu povo, sempre ouviu, porque a Bíblia diz no Salmo 46 que ele é o socorro bem presente na angústia, né? Ele é o nosso refúgio, é nele que nós podemos nos refugiar. Então, clama a Deus em alta voz, pede a Deus o livramento, porque você vai ver. Agora tem que confiar, tem que esperar, sabendo que Ele é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, tem todo o poder e com certeza acredita na tua vitória. Fala para você mesmo as palavras de bênçãos. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Deus está no controle da minha vida. Ele me formou no ventre da minha mãe, portanto, Ele não vai me deixar perecer. Começa a engrandecer a Ele, louvar, clamar, porque Ele está pronto a te ouvir. A vitória é sua. Eu oro por você a cada dia, por cada pessoa que escuta os salmos comigo, que partilha comigo desse momento de reflexão. Eu oro pela sua vida e com certeza já agradeço a vitória na sua vida, porque o justo vive da fé. Então, pela fé, a vitória é tua. Em nome de Jesus, recebe esta bênção e a minha gratidão por chegar até aqui. Que Deus te abençoe, te dê forças e te levante para que logo, logo você esteja louvando a Deus pela vitória. Um beijo grande no seu coração, deixa o teu like e se você puder, compartilha com alguém. Vamos abençoar a vida de alguém que também está passando por tribulação, por angústia, né, por algum problema, ou também para enviar para alguém que essa pessoa se lembre que está precisando dessas palavras. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Um beijo, gratidão.